Como funciona um computador? Computadores são equipamentos eletrônicos e, como todo equipamento eletrônico, funciona através de eletricidade. Seguindo essa lógica, ocorrem minúsculos fluxos de eletricidade chamados de correntes elétricas. Elas realizam o transporte de todos os dados do computador, e todo esse processo ocorre pelo barramento de dados, onde a troca de dados, sejam eles de entrada ou saída. O que são os barramentos? Os barramentos são componentes essenciais em sistemas de computadores, responsáveis por permitir a comunicação entre diferentes partes dos sistemas. Mas como essas comunicações ocorrem? Elas podem ocorrer de forma direta ou indireta. Na comunicação direta, os processos interagem uns com os outros sem interferência de um terceiro componente. A vantagem desse tipo de comunicação é a velocidade e o melhor desempenho sem uma sobrecarga adicional no sistema. Já na comunicação indireta, os processos interagem entre si por meio de um intermediário. Apesar da velocidade de comunicação ser reduzida na forma direta, ela é mais segura que a comunicação direta pela proteção contra acessos não autorizados. Voltando a falar dos barramentos, existem três tipos principais de barramentos: barramentos de dados, de endereço e de controle. O barramento de dados é usado para transferir dados entre os componentes do sistema, como a CPU, a memória RAM e os dispositivos de entrada e saída. Já os barramentos de endereço é usado para transmitir informações sobre a localização física da memória ou dos dispositivos de entrada e saída. Ele permite que a CPU selecione uma localização específica na memória ou em um dispositivo de entrada e saída para ler ou escrever dados. E o barramento de controle é usado para transmitir sinais de controle e coordenação entre os diferentes componentes do sistema. Ele transporta sinais que indicam o tipo de operação a ser realizada, quando uma operação deve ser realizada, e sinais de sincronização para garantir que os componentes funcionem em conjunto. Mas quem controla isso tudo? O controle de processo de um computador é feito pela Unidade Central de Processamento. A Unidade Central de Processamento, ou CPU, é um chip responsável pelo processamento de dados em um computador. Em outras palavras, ela é o cérebro de todo o sistema. Esse microprocessador possui milhares de pequenos dispositivos eletrônicos chamados de transistores. Esses componentes são responsáveis por interromper de forma controlada o fluxo das correntes elétricas durante o uso do computador. Os transistores possuem a mesma funcionalidade de um interruptor de luz, ligar e desligar, porém, ao invés de um botão, utilizam código binário, onde 1 representa o transistor ligado e 0 o transistor desligado. E quais são os componentes da CPU? A ULA, ou Unidade Lógica e Aritmética, é um circuito responsável por executar operações lógicas e aritméticas, como soma e subtração e comparações, como igual ou maior que. Outro componente é a unidade de controle. É um circuito que gera sinais elétricos para organizar como e quando as instruções devem ser executadas. Esses sinais direcionam a comunicação entre a CPU e componentes como memória RAM e dispositivos de entrada e saída. E o terceiro componente são os resistores. São um tipo de memória rápida e volátil, usado em pequenas quantidades para armazenamento de dados. A sua função é permitir que a CPU tenha acesso imediato a dados e instruções necessárias para a execução de operações lógicas ou aritméticas. Mas, para que tudo isso ocorra de forma controlada, existem dois componentes responsáveis pela gestão dos outros componentes essenciais no funcionamento de um computador: a ponte norte e a ponte sul. A ponte norte faz o controle dos componentes denominados rápidos, como é o caso da placa de vídeo, memória RAM e do processador. E a ponte sul controla os componentes como as portas USB e paralelas, slots, PCI e ISA e os discos rígidos, que são classificados como componentes lentos.